A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos discutir o programa Dívida Zero, com a presidente do Procon Maranhão, Karen Barros. O Procon Maranhão deu início em 13 de setembro ao programa Dívida Zero, que busca ajudar os consumidores maranhenses endividados a negociar seus débitos com condições que caibam em seu orçamento. Doutora Karen, seja bem-vinda mais uma vez ao Direito no Ar. Eu nem vou fazer aquela pergunta tradicional sobre a carreira, porque a gente já fez num programa anterior e os nossos teleouvintes podem acompanhar lá no nosso canal TV Timbira. Então vamos direto ao tema de hoje. O que seria exatamente esse programa Dívida Zero? Boa tarde, doutora Karen. Bom dia, porque dependendo do horário, né? Boa tarde, bom dia. É sempre uma satisfação estar aqui falando com você, professor. Bom, o Dívida Zero, ele nasceu de uma grande articulação dos órgãos, né, e das entidades de defesa do consumidor aqui no Maranhão e em âmbito nacional. Existe uma lei federal, que é a 14.181, que foi promulgada agora recentemente, em julho, entrou em vigência, que ela trata do superendividamento. E aqui no Maranhão, a partir da promulgação da lei, nós começamos um diálogo com a Defensoria, com a Assembleia Legislativa, e recebemos a indicação do deputado Duarte Júnior, que é presidente da Comissão de Direito do Consumidor da Assembleia Legislativa, e fez a indicação para a criação de um programa de combate ao superendividamento, o Dívida Zero, para o governo do Estado. De pronto, o governador do Estado, o governador Flávio Dino, recebeu essa indicação e fez um decreto, né, estadual, falando sobre, regulamentando o Dívida Zero. Então, nós temos essa parceria entre os três órgãos, PROCON, a Assembleia Legislativa e a Defensoria, que estão, no caso, fazendo acontecer o Dívida Zero. E o Dívida Zero, ele veio, né, óbvio, com o respaldo da Lei Federal 14.181, para negociar as dívidas das pessoas, dos consumidores, né, tirar aqueles consumidores da situação de superendividamento, que de fato assola o nosso país após essa crise pandêmica que nós estamos vivendo. Então, é algo inovador, e acredito que ao longo aqui da entrevista a gente vai dizendo os pormenores de tanta inovação dessa legislação e do nosso decreto estadual. Eu acrescento que, além do envolvimento do Legislativo, de onde partiu a ideia do deputado estadual Duarte Júnior, do envolvimento do Executivo, através do órgão que a senhora preside, o PROCON, a Defensoria Pública Estadual, o próprio governador do Estado envolvido também, eu posso acrescentar que o Judiciário também tem esse carinho por essa questão. Eu converso muito a esse respeito com o doutor Alexandre Abreu, que preside uma das comissões lá do Tribunal de Justiça do Maranhão. Então, a gente pode dizer que isso é uma preocupação hoje de todos os três poderes, acredito que não só do Estado do Maranhão, mas em nível federal também, nos níveis municipais,
Porque, infelizmente, não é, doutora Karen, essa questão do endividamento, ela faz parte da vida do brasileiro, não é isso? Isso, exatamente. Você frisou, de fato, algo que é muito importante. O judiciário também está envolvido nessa causa. A Lei 14.181 trata justamente do judiciário intervindo na esfera privada, que é combatendo o superendividamento. No entanto, a intenção, né, do dívida zero é fazer com que as pessoas não procurem o judiciário sempre. Então, a ideia é também desafogar o judiciário e, de fato, o doutor Alexandre, como você citou, ele tem se empenhado muito nos núcleos de conciliação, que agora está em itinerância por todo o Estado. Então, a nossa intenção é, de fato, negociar a dívida, tirar o consumidor do superendividamento na esfera administrativa. A lei garante que o consumidor possa ingressar no judiciário, mas essa não é a nossa intenção. Seria o último caso que aí entraria a defensoria para assistir ao consumidor hipossuficiente, para levar esse caso ao judiciário, mas a nossa intenção, de fato, é negociar e limpar o nome de vários consumidores sem precisar que ele adentre ao judiciário, porque, de fato, a gente sabe que o judiciário vem se abarrotando, e a intenção é priorizar os meios alternativos de conflito, como a conciliação, como os órgãos como o PROCON e afins. Perfeito. Doutora Karen Barros, vamos começar então a detalhar um pouco mais esse projeto Dívida Zero. A primeira pergunta é: quem exatamente pode participar? Qualquer pessoa que tenha qualquer dívida com qualquer empresa ou qualquer órgão público? Bom, a lei trata sobre as dívidas de relação de consumo. Então, nós estamos atendendo tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas que se encaixam no perfil de consumidor, aquele que não é o consumidor, né, que trata com a atividade fim. Então, eu cito muito um bom exemplo para as pessoas entenderem, né, que a gente fala muito juridiquês, né, que existe sim a pessoa jurídica que se encaixa na relação de consumo, mas, por exemplo, uma oficina de carro, que é uma pequena empresa ou uma microempresa, e ela tem um programa, um contrato com uma empresa de telefonia e é que ela não consegue resolver, enfim, qualquer problema com essa empresa, ela pode sim se utilizar do PROCON para resolver essa situação. É uma relação de consumo nesse caso. Então, a gente tem atendido, sim, pessoas jurídicas também no âmbito do dívida zero. Então, toda dívida que for fruto de relação de consumo, nós podemos negociar no âmbito do dívida zero. Bom, e quais seriam os documentos exigidos para participar do programa? Bom, documentação básica como RG, CPF, comprovante de residência. Se o consumidor tiver renda comprovada, ele leva também o seu comprovante de renda. E se tiver um comprovante da dívida, já facilita. Por quê? Como é que está funcionando? Até ontem, nós atendemos no Shopping da Ilha, foi um grande sucesso, foi recorde de atendimento, nós batíamos praticamente todos os dias 500 atendimentos diários, e no Pátio Norte, no Shopping Pátio Norte, continua. E nessa estrutura, como nós fizemos? Nós fizemos em formato de feirão de negociação, e temos representantes de algumas empresas, como, por exemplo, a BRK, a CAEMA, a Equatorial, Faculdade Pitágoras, empresas de telefonia, como Oi, TIM, Vivo, Claro. E as empresas que não estão lá com seus prepostos para fazer a negociação, nós estamos formalizando por meio do PROCON. Então, o que a lei fala? Nós estamos tratando do dívida zero no programa no feirão específico. As empresas lá estão negociando diretamente com o consumidor e, óbvio, garantindo melhores condições do que antes elas conseguiam fazer. Então, nós estamos conseguindo baixar juros, multas, zerar, inclusive, esses encargos, e também um parcelamento maior, como garante a lei, em até 5 anos, ou seja, 60 vezes a gente consegue diluir essa dívida. E a lei garante que o consumidor que tenha dívidas, né, com 1, 2 ou 3 empresas ou mais, nós do PROCON, convocar todas essas empresas para fazer uma audiência una, né, que é justamente para cuidar desse consumidor que está super endividado. Nessa audiência, nós vamos analisar
a vida financeira do consumidor, quanto que ele ganha, se ele tem renda comprovada, calcular o mínimo existencial, e essa questão do mínimo existencial, ela não está regulamentada pela legislação, mas nós podemos, assim dizer, inclusive nós temos enunciados, né, jurídicos, que dizem que o mínimo existencial trata sobre a manutenção da moradia, a manutenção da alimentação, da saúde, da educação, ou seja, é o mínimo que o consumidor precisa para se manter. E a partir desse cálculo, nós conseguimos oferecer um plano de quitação para essas empresas, e elas vão ter que sentar para negociar com o consumidor. A lei garante, inclusive, que quando a empresa é convocada para essa audiência de negociação, e se ela for notificada, comprovadamente notificada no processo, e não comparecer, o PROCON pode solicitar a suspensão da exigência da dívida e colocar essa empresa ao final do plano de quitação. Então, o consumidor que tem dívida com 5 empresas, e uma empresa, por exemplo, de telefonia, não comparece e nem manda representante à audiência de conciliação. Nós vamos negociar a dívida com as outras 4 empresas e fazer uma proposta para o plano de quitação, colocar essa empresa que não compareceu ao final, né, dessa lista de pagamento, dessa ordem de pagamento. E as empresas vão precisar cumprir. Se não houver negociação, aí o consumidor pode utilizar dessa ata de audiência e ingressar no judiciário. Isso a lei garante. E aí o juiz vai poder determinar um plano de quitação com base nas informações que o consumidor fornecer nessa ação, e aí vai fazer, de fato, um plano de quitação determinado pela justiça. A importância dessa legislação é justamente as empresas estão vendo que é importante negociar no âmbito do judiciário, e os consumidores também, porque não é interessante e não é barato também uma ação no judiciário, então, de fato, as empresas estão bem dispostas a negociarem no dívida zero. Acho que ficou bem explicado, bem detalhado, bem didático. Mas agora eu vou fazer o papel aqui de advogado do diabo. Claro que a lei procura proteger a parte mais fraca, hipossuficiente financeira e juridicamente, que é o consumidor, mas vamos olhar a coisa agora pelo outro lado. A pessoa contratou um serviço, não pagou, e agora vem uma lei dizendo que a empresa tem que receber aquilo que está sendo proposto e tal. Isso não é também uma intervenção indevida do Estado na iniciativa privada, doutora Karen? Bom, professor, a lei fala do consumidor que age na boa-fé. Então, se for verificado que o consumidor está comprando e se endividando simplesmente por má-fé, né, e nesse caso, nós podemos negar o atendimento e negar a negociação, porque, de fato, existem algumas figuras, né, que contraem dívidas, ou mesmo até para dar golpes nas empresas, enfim, tem todos os casos possíveis. Tem gente que consegue dar golpe em aplicativo de comida, o iFood, por exemplo, e acaba prejudicando o fornecedor, a empresa que está lá no iFood. Então, quando se verifica que aquele consumidor é um consumidor que está agindo de má fé ao contrair essas dívidas, nós não vamos poder atendê-lo, não vamos poder negociar essa dívida para ele. Inclusive, é um requisito da legislação, é o consumidor de boa fé. Então, de fato, há essa preocupação, inclusive no nosso treinamento, nós simulamos várias situações, porque no nosso dia a dia de atendimento, tanto do PROCON, né, quanto do Viva, a gente verifica algumas situações desse jeito, de algumas pessoas que agem de má fé nessas relações de consumo. E essas pessoas acabam atrapalhando as que precisam dessa proteção, né? Exatamente. Bom, doutora Karen, nós estamos gravando esse programa hoje, dia 1º de outubro, mas ele só será exibido no dia 9 de outubro. Então, é bom a gente precisar essas datas para os nossos teleouvintes, porque a senhora, agora há pouco, referenciou numa das respostas o dia de ontem, mas o dia de ontem era o dia 30 de outubro, no caso. O programa Dívida Zero, ele está funcionando em quais locais, quais horários e até que dia?
Hoje nós estamos funcionando no Pátio Norte Shopping, lá no estacionamento do shopping, é bem visível, quem chega no shopping já consegue olhar a nossa estrutura de Dívida Zero, e lá no Shopping Pátio Norte nós vamos até o dia 30 de outubro, então, ou seja, vamos passar todo esse mês de outubro negociando as dívidas, e não é só dos cidadãos que moram ali na região. Quem é de São Luís e que não conseguiu ser atendido no shopping da ilha, nós vamos poder atender lá, sim. É importante dizer também, professor, que nós vamos rodar o Estado com esse programa. Esse decreto estadual, ele garante que essas negociações possam ser feitas de forma, né, ad eterno, dentro da estrutura do PROCON. Então, o que a gente está pensando é fazer as caravanas com as empresas, nesse formato que a gente tem aqui, representantes da Equatorial, representantes do Serasa, representantes da CAEMA, representantes das empresas mais demandadas nas cidades. E já posso adiantar que nós vamos também fazer em Imperatriz, ainda nesse mês de outubro, e vamos divulgar assim que tiver tudo certo. Então, os consumidores de Imperatriz que tiverem endividados, o Dívida Zero vai chegar na cidade. Nós também vamos andar nas outras cidades do estado do Maranhão. Essa era justamente a próxima pergunta. Só vou pedir para a senhora explicitar um pouco mais. Hoje, o programa está indo até as pessoas. Estava no shopping da ilha, não é isso? Agora foi para o Pátio Norte, depois vai para o interior, inclusive Imperatriz e tal. Mas como ele é um programa permanente, vai chegar um momento que as pessoas vão ter que ir até ele, né? E, no caso, vai funcionar no PROCON e no Viva, é isso? Isso, exatamente. A princípio, né, a gente quer, de fato, atender o máximo de pessoas possíveis, e a gente verifica que esse formato de feirão, a gente consegue unir as empresas mais demandadas e negociar diretamente, né? Porque a legislação fala nesse formato de audiência, e a audiência, ela demora um pouco para acontecer. Por exemplo, o consumidor chega no nosso atendimento e tem dívida com 5 empresas que ele já tentou negociar, enfim, a gente vai marcar a audiência. A audiência eu só posso marcar mais ou menos daqui uns 45 dias, né, dependendo da forma que ela for notificada. Por Correios, por exemplo, todas forem notificadas por Correios, eu preciso marcar a audiência daqui a 45 dias. Eu tenho que dar o prazo de defesa das empresas, que é 10 dias, que a legislação federal nos garante, e também verificar o prazo da correspondência, dar o tempo dela ir e a notificação voltar, né, de que ela foi de fato notificada. Então, a audiência não vai acontecer de imediato, mas no formato de feirão, eu consigo reunir as empresas e o consumidor chega lá, vai ser atendido, já sai negociando a dívida, já com o problema resolvido. Então, por isso a gente está fazendo nesse formato de unir as empresas em um só lugar, priorizando as mais demandadas, e a gente também quer fazer isso em Imperatriz, levando a Equatorial, levando a CAEMA. Nós também estamos em contato com as outras empresas locais que são demandadas com a questão de dívidas, cartão de crédito, para negociar diretamente com o consumidor, não tão somente no formato de audiência, que a lei garante. Perfeito. Agora, olhando pelo outro lado, né, pelo lado positivo para a empresa, isso também imagino que esteja gerando alguma receita para a empresa que ela já poderia considerar, de certa forma, até perdida, porque de repente não valeria a pena para ela cobrar judicialmente essa dívida, pois essa pessoa não vai ter patrimônio, não vai ter lastro patrimonial para cobrir a dívida. A senhora tem recebido esse tipo de impressão por parte das empresas? Sim, as empresas, assim, a nossa experiência lá no shopping da ilha foi muito boa, né? Tanto é que a cada dia a gente recebia mais consumidores. No início a gente tinha um número de atendimento, ao final nós terminamos com mais de 500 atendimentos por dia, e as empresas verificaram que os consumidores estavam indo, né, porque as condições eram melhores. Então, de fato, as empresas não contavam, né, com esse passivo que os consumidores não estavam pagando. Muitos, por exemplo, tem gente com dívida da Equatorial que não residia no imóvel, ou seja, a empresa cortou a energia, ele não está residindo naquele imóvel, então, na cabeça daquele consumidor, ele podia ficar endividado, o CPF travado nos programas de proteção de crédito, que ele ia viver normal. Então, esse consumidor, a empresa não estava, de fato, contando
com aquele recebimento daquele valor. Então, por isso a gente encontrava dívidas de R$70 mil, de R$40 mil, com uma empresa de concessionária de energia elétrica. Então, é muito importante para as empresas, de fato, como o Código do Consumidor preceitua, a harmonia das relações de consumo, né? De fato, alavancar o consumidor na sua hipossuficiência, né? Levar o consumidor nessa relação, e nesse caso a lei também ajuda muitas empresas que vão receber valores que elas não estavam esperando, né? Agora, principalmente nesse momento de crise. Por acaso vocês chegaram a quantificar os valores recuperados, dia, semana, mês? Nós já estamos quantificando, porque de fato foram muitos números, né? E a gente já está recebendo esse quantitativo das empresas. Ontem nós finalizamos, no caso, dia 30 de setembro, nós finalizamos no Shopping da Ilha, estamos quantificando esses valores, mas foram muitos atendimentos, foram mais de 5 mil atendimentos no Shopping da Ilha e até agora, juntando os dois shoppings, mais de 7 mil atendimentos. Bom, um dado importante, doutora Karen, por acaso essas empresas mais procuradas para negociação de dívidas são também aquelas mais reclamadas ou não tem nada a ver? São, coincidentemente, são também as mais reclamadas. Que leitura a senhora faz disso? Oi, desculpa. Que leitura a senhora faz disso? É uma mera coincidência? Ou será que as pessoas deixam de pagar porque o serviço é mal prestado? Na verdade, eu acredito que se dá também muito pelo tipo de serviço que essas empresas trabalham, né? Então, a gente tem as empresas mais reclamadas e mais demandadas, são aquelas que todo mundo precisa, né? A empresa de energia elétrica, empresa de água e esgoto, telefonia, né, TV, todo mundo acaba contraindo um contrato, a maioria das pessoas, com essas empresas. Então, elas têm uma gama de consumidores muito grande no estado. Temos, por exemplo, a Faculdade Pitágoras, que também é muito demandada no ranking de reclamação. Cabe dizer que o ranking de reclamação, que é garantido pelo Código de Defesa do Consumidor e anualmente divulgado pelo PROCON, ele fala das empresas que foram mais reclamadas e que não resolveram os problemas dos consumidores, né? Então, tem lá, a gente faz a diferenciação, aquelas que resolveram mais e aquelas que não resolveram. Isso é muito importante, as empresas se preocupam muito com esse ranking, há núcleos específicos dentro de cada empresa para cuidar desses rankings. A gente vê melhoras, por exemplo, esses últimos anos a Equatorial já melhorou seus rankings, a própria Caima, e no último ano a gente viu o Pitágoras piorando seus rankings, e tudo isso é uma questão de tratativa do pós-venda, né? Então, a empresa que tem um pós-venda eficiente, ela não chega à reclamação no PROCON, né? Porque o consumidor resolve diretamente com a empresa. E a nossa preocupação é justamente essa, não virar call center e pós-venda de empresa. A nossa intenção é que, de fato, o consumidor não tenha problema na relação de consumo. Nós estamos aqui para ajudar quando precisar. Nós, inclusive, temos essa missão, né, que não é aumentar nossos números de reclamações, porque quando os números de reclamação estão grandes, a gente verifica que nós temos problemas, né, nas relações, nas vendas, né? Então, isso não é interessante para nós do PROCON. Nós vemos o aumento, né, de número de reclamação, nós não vemos isso muito bem. Nós queremos que diminua, que as empresas resolvam, que não chegue ao PROCON essa demanda. Doutora Karen, nos últimos 4 anos, a gente percebeu que houve um aumento do desemprego, houve também o aumento da fome, isso tudo por força da pandemia, ultimamente, mas também por força de uma política macroeconômica do governo federal. A inadimplência, nesse período, ela também aumentou? A senhora tem esse dado? Olha, nós temos os dados nacionais que 7 em cada 10 pessoas estão endividadas em nosso estado. E só aqui em São Luís, nós temos mais de 290 mil famílias endividadas, né? E no Dívida Zero,
eu estava acompanhando diariamente lá no Shopping da Ilha e também no Pátio Norte, estou acompanhando o que ainda está acontecendo, a gente vê muitas famílias extremamente endividadas, professor, e é muito triste, né? A gente receber um consumidor que está sem renda, está desempregado, às vezes é um autônomo que a renda dele varia muito de mês a mês, e tem uma dívida com a empresa de R$30 mil, e a gente tenta, ao máximo, tirar juros e multas, isso a gente tem conseguido, estamos correndo atrás para conseguir também desconto no consumo, mas mesmo assim a dívida ainda é muito alta. Então, nós verificamos sim, e quando a gente vê o nível de inadimplência, analisando empiricamente lá no atendimento, muito se deu durante a pandemia, pessoas que ficaram desempregadas, que perderam seus empregos, né? A gente atendeu muitos cuidadores de idosos que perderam seus empregos porque os idosos faleceram e ficaram desempregados. Chegou muitos casos assim, e eram dívidas muito, muito, muito grandes com essas empresas que todo mundo acaba contraindo, fazendo contrato. Bom, a última pergunta, doutora Karen, para participar desse programa, desse projeto, somente presencialmente ou existe alguma possibilidade também virtual? Nós estamos tentando, na verdade já estamos, né, já está em produção um meio, né, que o consumidor possa fazer a negociação no nosso site, né? Nós estamos verificando a melhor forma, porque o que a gente tem visto dando o melhor resultado, a negociação diretamente com a empresa, óbvio, supervisionada por nossos advogados. Então, quando o consumidor chega no Dívida Zero, ele vai ver um atendente da empresa e também um atendente do PROCON supervisionando aquela negociação, né? Quando a gente vê que a empresa não está negociando muito bem, a gente liga para um responsável da empresa, vai e corre atrás, e isso tem dado muito resultado. A forma não presencial, nós já estamos trabalhando sim para garantir também esse recurso para o consumidor negociar junto das nossas plataformas digitais. Maravilha. Olha, nós agradecemos a participação da presidente do PROCON Maranhão, doutora Karen Barros, que tirou aí um espaço na sua agenda apertadíssima, porque sempre ela tem muitas ideias, projetos, ações, para nos conceder essa excelente e esclarecedora entrevista. Abrimos espaço, então, para suas considerações finais. Professor, eu que agradeço o espaço, é sempre uma satisfação. De fato, aqui a dinâmica é muito corrida, a gente está com o Dívida Zero acontecendo, já organizando o Dívida Zero Imperatriz, e amanhã eu tenho inauguração do Viva em Rosário, então assim, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, por isso que realmente é corrido, né? Eu vou sair daqui e voltar correndo para o Shopping Pátio Norte para negociar as dívidas dos consumidores. Eu gosto de acompanhar de perto, porque eu preciso ter esse feedback dos consumidores, ver se está de fato acontecendo, se as negociações estão sendo bem satisfatórias, até para a gente manter esse bom contato com as empresas quando não está não estão negociando, né, como deveria. Então, agradeço a oportunidade, quero dizer, reforçar que o Dívida Zero vai garantir o combate ao superendividamento do consumidor maranhense. Maravilha. Só para fechar, lhe informar que a segunda parte do programa Direito no Ar é composta de vários quadros e do programa Link CNJ da TV Justiça. E dentre os quadros, o mais famoso, o que nunca falta, é o seu, o Pode Isso PROCON. Então, não nos abandone, por favor. Um grande abraço. Obrigada, professor. Conte conosco. Valeu. Faremos um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Gente, o bicho tá pegando. A nova variante faz vítimas de todas as idades. Os jovens estão morrendo também. Então, é preciso que você entenda. A situação é grave e está longe de acabar. Não se engane. Se você já pegou o vírus, pode pegar de novo. Por isso, se cuide, proteja sua família. Evite aglomerações, use máscara, mantenha as mãos limpas. Essa luta tem que ser de todos nós. Governo do Maranhão.
Estamos de volta. Direito no ar. Direito no ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E agora vamos a mais um programa Link CNJ. Sancionada no início de julho, a nova lei do superendividamento, entre outras coisas, estabelece a conciliação como busca de solução para o problema de consumidores e consumidoras que, de boa fé, não conseguem quitar suas dívidas. Para isso, é incentivada a adoção de um plano único de pagamento com regras definidas para a adesão das partes credoras de forma similar ao que ocorre em processos de recuperação judicial de empresas. Para debater os desafios que a nova lei representa para o judiciário, a revista eletrônica Link CNJ recebeu a juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Caroline Santos Lima, e o diretor de Cidadania Financeira da Federação Brasileira de Bancos, Amaury Oliva. Confira. Mais de 62 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. O valor médio das dívidas por pessoa está perto de R$ 4.000, o maior dos últimos 12 meses. Bancos e cartões de crédito representam quase 30% dos credores. Em seguida estão empresas de luz, água e gás. Depois vem o comércio varejista. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos são as mais afetadas. E a esperança de muita gente está na nova lei que entrou em vigor em julho passado e foi feita para beneficiar o devedor de boa-fé e superendividado. Devedor de boa-fé pressupõe aquele devedor que teve a situação de superendividamento, chegou nessa crise grave de solvência a partir do que a gente chama de um acidente da vida. Então, é a perda de um emprego, é um divórcio, uma doença grave, sua ou na família. Esse é um devedor de boa-fé. E os casos costumam ser muito dramáticos. O superendividado é aquela pessoa física que chega numa crise de solvência tal que há o comprometimento da existência digna, ou seja, não sobra um mínimo existencial. E para a lei esse é um conceito muito importante. O mínimo existencial define, para sobrevivência mesmo, né? Não é para viver com luxo, não é para viver ostentando, não é para sobreviver. Então, quando chega nesse estágio, há o comprometimento do mínimo existencial. A pessoa deixa de ter dinheiro para comer, para comprar remédio, para manutenção da saúde, porque tem que pagar o serviço da dívida. Esse é um caso de superendividamento. As regras da conciliação. São chamados todos os credores, e é feita, então, uma proposta de pagamento negociada, um plano de pagamento, que pode durar no máximo 5 anos, enfim, né? Aí o plano de pagamento prevê não só a extensão, né, do contrato, diminuindo o valor das parcelas, mas aumentando a duração do contrato, como outras possibilidades, também redução de juros, enfim, quer dizer, o estímulo ao pagamento. Então, faz-se essa primeira tentativa de conciliação. Aqueles credores que injustificadamente não comparecerem à fase de conciliação, eles correm o risco de compulsoriamente serem submetidos a um plano de pagamento quando a gente entra na fase judicial. Aí, na fase judicial, quem impõe o plano de pagamento é o juiz. As vantagens da conciliação. A negociação, ela é feita de maneira bastante transparente, né? Todas as condições são colocadas na mesa e todos os credores comparecem. Qual é a principal vantagem para os credores? Né? É a garantia de que vão receber aqueles créditos, né? Ainda que de maneira mais diluída, ainda que de maneira negociada, mas vão receber, né? Para o devedor, além dele, evidentemente, quando começa a cumprir o plano de pagamento, né, ele se restabelece, o nome fica limpo, né, ele restabelece a condição creditícia, ele não vira um pária no mercado de consumo, e, além disso, ele enxerga uma luz no fim do túnel, porque sem a negociação, o que acontece? Né? Muitos dos devedores
isso gera estrago na família, de causa de divórcio, causa de doença, depressão, né? Número enorme de devedores com doenças psicossomáticas, porque a pessoa trabalha, paga e não vê uma luz no fim do túnel, né? A adaptação da justiça à nova lei. Os tribunais vão precisar se adaptar, né? Vão precisar estabelecer estruturas próprias, né? Para fazer a conciliação na fase prévia, para auxiliar o magistrado na fixação desse plano compulsório de pagamento, né, juntamente com os credores e com o devedor, enfim, uma tarefa complexa que vai precisar de auxílio. E aí os tribunais vão ter que decidir como é que isso vai funcionar. E se decidir que vai ter curso nos juizados especiais, vão ter que dar criar uma estrutura de apoio, né, para que a complexidade seja diluída e que isso não seja um obstáculo em relação ao objetivo da lei, que é ter curso, ações, demandas de pequena complexidade e orais e muito rápidas, enfim, com celeridade. E vamos além, vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Caroline Santos Lima e também com Amaury Oliva. Muito obrigado aos dois pela participação no programa. Eu começo com uma pergunta para a doutora Caroline. Eu queria que a senhora nos explicasse, detidamente, se possível, qual é a diferença entre a lei que vigorava antes e a nova lei do superendividamento que entrou em vigor. Afinal, é uma mudança tão grande assim? É uma alegria poder falar desse assunto que está ocupando, né, a cabeça, o bolso de tantos brasileiros aí que estão nessa situação difícil. A lei, na verdade, ela veio trazer para o texto do Código de Defesa do Consumidor algumas práticas que já eram feitas por alguns tribunais, né, como essa conciliação obrigatória, essa fase inicial. E aqueles tribunais que já faziam, como acontece, né, no caso do Distrito Federal, do Rio Grande do Sul, eles estão aprimorando, estão aperfeiçoando a metodologia que vai ser aplicada nessas conciliações envolvendo pessoas superendividadas. É uma novidade, porque agora nós temos um texto de lei que obriga todo mundo a se engajar nessa política nacional. Antes a coisa ficava mais no campo da voluntariedade, né, da boa vontade dos bancos de participarem, do interesse das pessoas de buscarem esse caminho, e agora nós temos um rumo certo aí com a legislação, e também vai uniformizar Brasil afora, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, com realidades diferentes. Essa ideia de trazer um procedimento para dentro de uma lei traz essa segurança jurídica e essa uniformização de procedimentos. Então, ela vem em boa hora, com certeza. A diferença fundamental, doutora Caroline, é que a conciliação passa a ser o centro da discussão, o centro da solução. Exatamente. A conciliação veio ser mais valorizada ainda do que já era na nossa política nacional. E traz uma luz para uma situação que a gente sempre dizia, esse tipo de conflito envolvendo crédito e débito, envolvendo superendividamento, a porta mais adequada para resolvê-lo é por meio da negociação, é por meio da conciliação. E a lei veio trazer essa obrigatoriedade dessa fase prévia, veio, de certa forma, comprometer mais as pessoas envolvidas nesse conflito. Vamos ter que sentar para negociar agora por força de lei. Antes era por interesse, por vontade, por entender que era um caminho adequado. Agora a lei nos impõe a conciliação, valoriza esse método autocompositivo e esclarece também o passo a passo do procedimento que vai ser feito. Amaury, e que avaliação o senhor e a FEBRABAN fazem da nova lei? Olha, Guilherme, a nova lei ela reforça um tema importante para a sociedade e também estratégico para os bancos, que é o resgate da capacidade financeira do consumidor. Eu gosto de dizer que o superendividamento não interessa a ninguém, não interessa ao consumidor, não interessa ao Estado e também não interessa aos bancos. A inadimplência hoje responde por mais de 1/3 do custo do crédito. E bancos querem emprestar mais para mais pessoas, né? Consumidores com mais saúde financeira também buscam mais produtos e serviços bancários. A gente tem atuado já há bastante tempo nesse tema, né? E a lei reforça, como a doutora Carolina mencionou, um assunto bastante importante para a sociedade. Em termos setoriais, a FEBRABAN e os nossos bancos associados, nós temos atuado em 3 frentes importantes. Uma delas, eu diria que são os remédios, né? Que são as negociações de dívidas. Desde o início da pandemia, que agravou bastante a situação do consumidor brasileiro, já foram renegociados pelos bancos de forma voluntária mais de 17 milhões de contratos. Também, paralela a essa renegociação, nós já participamos e coordenamos, junto com órgãos de defesa do consumidor, em especial PROCONs, uma série de mutirões de negociação de dívidas. Então, esse é um primeiro eixo.
Um outro eixo é a responsabilidade dos bancos na oferta de crédito, e aí nós temos uma série de compromissos de conduta e compromissos com as boas práticas, que vão desde a oferta responsável, o uso consciente e a transparência na informação em relação ao cheque especial, e também já regras que nós pactuamos com os bancos em relação ao tratamento e negociação de dívidas. Hoje já há na autorregulação bancária um fluxo já pré-estabelecido quando existe mais de um banco participando de uma renegociação de dívidas. E, por fim, um terceiro eixo, que é bastante importante, é nós atuarmos também com o objetivo de contribuir para a construção de hábitos financeiros mais saudáveis do consumidor, que é a educação financeira. Recentemente lançamos um índice de saúde financeira do consumidor, em que ele pode ter o seu diagnóstico pessoal e avaliar a melhoria e a evolução ao longo do tempo. Nós temos conteúdos também no portal Meu Bolso em Dia Febraban, que vão desde e-books, vídeos e conteúdos de renomados especialistas. E em breve lançaremos em conjunto com o Banco Central uma nova plataforma de educação financeira. Nós queremos também colocar à disposição dos PROCONs, da Secretaria Nacional do Consumidor, Defensoria Pública e também da Justiça Brasileira. Doutora Caroline, e o que a experiência lhe mostra? Qual é a taxa de sucesso da conciliação? Por que ela é o melhor caminho? O que a gente tem observado ao longo dos anos, né? Nesses casos de superendividamento, normalmente o devedor não nega que realizou o contrato, que fez a dívida, né? E há algumas situações que acabam complicando a vida e gerando inadimplemento. Então, não é um caminho mais seguro, né, que vá atender os dois interesses do que a conciliação, que as pessoas possam sentar, negociar, expor as suas dificuldades. Eu sempre digo, uma sentença que diga pague X reais em tantos dias e que não vai ser cumprida, não é interessante para ninguém, nem para o banco credor, nem para o devedor, que vai continuar com o nome negativado, que vai continuar sem acesso a crédito. Então, o ideal é que a dívida seja satisfeita. Numa situação de superendividamento, a negociação parece ser a porta mais eficiente para resolver isso aí, para que o banco receba, né, aquilo que lhe é de direito e para que a pessoa tenha condições de pagar num formato compatível com a manutenção das suas necessidades básicas. Amaury, e quando uma lei é aprovada, quando uma lei é sancionada, não é de estalo, assim, de repente, que as partes estão prontas para praticar aquelas novas regras. Há alguma negociação, algum entendimento entre, por exemplo, a Febraban, tribunais, o CNJ, para que a coisa funcione adequadamente? Olha, com uma nova lei, há novos desafios para a implementação. É claro que esse é um assunto que, como nós já mencionamos, já vem sido endereçado há bastante tempo. Já há vários núcleos de prevenção e mediação, coordenados pela Justiça, pelos PROCONs, pelas defensorias públicas, e os bancos têm participado desses núcleos, inclusive cada um aqui com a sua leitura de quando o consumidor é superendividado, de qual é o mínimo existencial. Agora, com a nova lei, a lei traz alguns conceitos, e alguns conceitos ainda que são bastante amplos e subjetivos. Então vai ser importante uma atuação conjunta de órgãos de defesa do consumidor, da sociedade, do mercado, para que a gente possa dar mais concretude a esses conceitos. Vai ser muito importante ter um padrão, como a doutora Caroline mencionou, de qual é o conceito comum de superendividado, o que é o mínimo existencial, para que possamos avançar sempre com o olhar da conciliação. Doutora Caroline, essa nova regra vale só para superendividados ou pessoas que tenham uma pequena dívida, mas queiram seguir o mesmo caminho podem se beneficiar? Olha, o rito específico trazido para a lei é para o superendividado, né? Aquela pessoa que está naquela situação crítica mesmo. Mas a conciliação, de modo geral, ela está aberta para qualquer pessoa que esteja endividada, que não esteja endividada, mas que tenha uma dívida que queira renegociar, ela pode ser feita tanto fora do processo quanto dentro de um processo judicial. Então, nós entendemos que essa lei, com essas novidades do ponto de vista do consumidor, ela é direcionada para o superendividado. Mas a conciliação, de modo geral, que já existe há muitos anos no nosso ordenamento jurídico, ela é para qualquer pessoa. E para esse tipo de conflito, né, de crédito, débito, de inadimplemento de dívida, é o melhor caminho. É a negociação, é sentar com o seu credor, dizer quanto pode pagar, como pode pagar, para não ficar transformando a dívida numa bola de neve, que aí sim fica muito mais difícil de resolver até para o Poder Judiciário. E, Amaury, segundo a Serasa, mais de 62 milhões de brasileiros têm dívidas em aberto. Dá para a gente saber o percentual
quantos por cento seriam superendividados? Olha, Guilherme, né, no indicador do Serasa, dos mais de 60 milhões de endividados, contam todo tipo de dívida, né? A dívida, o financiamento imobiliário, o financiamento de veículos, né, e até as dívidas de cartões de crédito. O Banco Central tem um indicador que é o endividamento de risco e mostram, né, aproximadamente 4,5 milhões de brasileiros no endividamento de risco. Em relação ao superendividamento, e não temos ainda esse número. De toda forma, é muito importante que o consumidor adote algumas práticas para enfrentar também o superendividamento, né? É importante uma atuação individual de cada um. Como já mencionado aqui pela doutora Carolina, né, as nossas ações de educação financeiras mostram fundamentais nesse momento também. Eu diria que uma orientação para o consumidor e talvez um primeiro passo, ele tem um diagnóstico próprio da sua saúde financeira. Então, nós lançamos há pouco mais de um mês um índice de saúde financeira do brasileiro, elaborado em conjunto com o Banco Central, hoje disponível na internet. É um conjunto pequeno de perguntas, são 15 perguntas, e o consumidor pode ter o seu indicador próprio de saúde financeira. E aí comparar com outros consumidores e até acompanhar a evolução desse indicador ao longo do tempo. E o próximo passo é sempre buscar ajuda e orientação. Doutora Caroline, do ponto de vista da justiça, que orientações a senhora dá às pessoas que estão nesta situação? O primeiro passo é realmente, como o doutor Amaury mencionou, buscar ajuda, né? Buscar ajuda de alguém que entenda um pouco de orçamento doméstico, que possa ter um diagnóstico de quanto está devendo, para que com essas informações ele possa procurar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o Poder Judiciário. São muitas instituições que estão de portas abertas para recebê-los. Só que às vezes as pessoas chegam lá e elas nem sabem quanto elas estão devendo, ou não sabem quem são os credores. Isso dificulta bastante o nosso trabalho. A gente fica tendo que correr atrás das informações. Se esse devedor, esse consumidor superendividado, já chegar a essas instituições com essas informações, o caminho fica mais curto. Mas os PROCONs estão preparados para receber essas pessoas, né, no Brasil inteiro. Os tribunais de justiça, por meio dos seus núcleos de conciliação, de atendimento, os NUPEMECs, os SEJUSCs, cada tribunal tem a sua estrutura, eles também estão preparados para receber essas pessoas. E é sempre bom lembrar que não precisa ter processo judicial para procurar o judiciário. O judiciário faz um atendimento pré-processual. O PROCON faz um atendimento pré-processual também. Nós temos câmaras privadas, temos as plataformas digitais, como mencionado, o consumidor.gov, outras plataformas estão aí disponíveis. A pandemia trouxe essa facilidade, né, de aproximar os atendimentos das pessoas que estão em lugares mais distantes. Então, o primeiro passo é se organizar, fazer um levantamento do quanto está devendo, pelo menos quem são os credores, e aí sim procurar as instituições que estão aptas a atender essas pessoas. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Caroline Santos Lima, juíza coordenadora do 4º NUVIMEC, o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Agradeço também a Amaury Oliva, diretor de Sustentabilidade e Cidadania Financeira da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Vamos ver o nosso quadro Uma História? Aquele momento em que um juiz ou uma juíza conta um caso que marcou a carreira dele ou dela. Veja a história de hoje. Eu, quando juiz na comarca de Francisco Sá, na década de 90, início da década de 90, e a cidade é muito pacata, uma comarca muito pequena de população, mas em compensação tem uma extensão territorial muito grande e uma atividade difícil de ser exercida, porque é uma realidade totalmente distinta das outras realidades do estado. Minas é muitas, né, dizia Guimarães Rosa. Lá eu tinha um traficante que cumpria a pena, mas era uma dificuldade muito grande de fazê-lo, mandá-lo para o cumprimento de pena no presídio. Ele já estava lá em fase final de cumprimento de pena. O presídio era pequenininho e misturavam-se presos novos com presos antigos, presos aguardando o julgamento com prisão preventiva. E nós construímos com muita dificuldade um albergue com a participação da população. Inauguramos um albergue. Mas uma semana depois, para surpresa minha, eu estava em casa por volta de 2 horas da manhã. Tocou a campainha, eu levantei, a luz da varanda estava acesa. E eu vi aquela silhueta, fiquei um pouco apreensivo, ia insistindo na campainha. Resolvi abrir a porta, era o traficante que chamava-se Vela Branca.
me dizia o seguinte: olha, doutor, se o senhor, aquele albergue que o senhor inaugurou está bom demais, mas os preços estão saindo, estão corrompendo o carcereiro, estão saindo para beber, estão atrapalhando o meu sono. E se o senhor não botar moral lá, eu vou fugir. E eu, 2 horas da manhã, eu fiquei pensando, eu prendo, como é que eu faço? Eu resolvi sair pelo lado comum, sabe? Uma coisa curiosa, eu falei, olha, você volta para lá que amanhã eu vou para lá e vou apurar isso. E fechei a porta e voltei para dormir, mas não pude dormir mais, porque eu sonhei a noite inteira, achei que ele tivesse fugido. No outro dia, fui com o promotor ao presídio e ele estava dormindo igual uma criança lá. O promotor nem acreditou que eu passei por mentiroso. O promotor pegou a porta e falou: cadê a chave? Eu falei: deve estar no bolso dele. Ele abriu uma sindicância, suspendiu o carcereiro e todos os presos confirmaram a verdade. Portanto, eu que achava que o traficante estava encarcerado, na verdade ele tinha vivia uma outra realidade, que é a realidade dos presídios, né? E foi um aprendizado, porque primeiro, de relacionamento, o tratamento do juiz deve ser humano, e acho que ele não fugiu, porque ele recebia tratamento humano, ele cumpriu a pena toda lá. E isso alerta a gente, porque são fatos inesperados que demandam atitudes inesperadas. Você nem sempre tem a proteção legal para tomar uma medida imediata. 2 horas da manhã, um preso na porta da sua casa, dizendo que se não botasse moral no presídio ia fugir. Foi um grande aprendizado para mim, principalmente nas relações juiz condenado. E foi muito bom, e a partir dali, no período que eu fiquei como juiz criminal, eu passei a redobrar as atenções no tratamento humano. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Ama é A-M-M-A, imprensa, tudo junto, amaimprensa, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.